Trecho do texto, Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Jorge Larossa Buendia. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. E o modo como agimos em relação a tudo isso. Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Rony Silveira, que é doutor em psicologia, mestre em filosofia e é organizador de diversos livros sobre cultura brasileira. O Rony já participou com a gente do episódio número 8 sobre filosofia e cultura brasileira, do episódio número 26, Carnaval e filosofia, do 36, Religiosidade brasileira e do 49, sobre novela brasileira e filosofia. Esse é o nosso episódio número 57 e hoje vamos falar sobre Fazenda. Nesse episódio nós temos o conto A Máquina Extraviada, de José J. Veiga, e um trecho do texto Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, de Jorge Larossa Buendia, interpretados pela atriz Maria Elisa. Hoje, no dia 2 de maio, o podcast Filosofia Pop completa 3 anos de existência. Nesse período, nós chegamos bem mais longe do que pensamos no início. A gente agradece muito a você que ouve esse programa e debate com a gente na internet, indica os episódios e contribui para que o nosso trabalho cresça cada vez mais e se espalhe muito mais. Nós também temos que agradecer a todos os convidados que ajudaram a construir esse caminho e ofereceram um pouquinho do seu tempo para contribuir com esse projeto. Assine o nosso canal no YouTube, em youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter, @filosofia_pop, e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed no celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia lá no nosso site explicando. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre a Fazenda. Hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, o professor Rony Silveira. Ele já é de casa aqui já, né? Já veio várias vezes, já veio aqui com a gente, falou com a gente no episódio 8 sobre filosofia e cultura brasileira, no episódio 26, Carnaval e filosofia, no 36, sobre religiosidade brasileira, no episódio 49, sobre novela brasileira e filosofia, e hoje volta aqui para falar com a gente sobre a Fazenda e a filosofia. E eu já começo pedindo para o Rony explicar para a gente aí o que a Fazenda tem a ver com a filosofia. Certo. Bom, estou de volta então, né? Antes de começar respondendo, eu só quero lembrar que essa participação sobre Fazenda é em função de um livro, né, lançado há pouco tempo pela editora FI, já no mesmo padrão dos outros livros que foram citados agora há pouco, né? Telenovela e filosofia, Carnaval e filosofia, Religiosidade brasileira e a filosofia. Todos estão disponíveis para download gratuito no site da editora FI. E se alguém quiser comprar também um exemplar impresso, aí se vende. Mas o download é gratuito do texto em PDF, texto completo do livro. Então está disponível já o Fazenda, né? Fazenda e a filosofia. Bom, o que Fazenda tem a ver com filosofia, né? Bom, da perspectiva que eu e algumas pessoas estamos trabalhando, né? A Fazenda fornece uma oportunidade ímpar de pensar o Brasil, né? Claro que isso envolve uma discussão sobre definição de filosofia, sobre pertinência de filosofia brasileira, se isso faz sentido, se não faz, mas o que a Fazenda pode oferecer, né, partindo do pressuposto de que nós sim estamos fazendo filosofia brasileira, que é um esforço para que a gente pare de fazer um pouco, né,
aquilo que é predominante no ambiente filosófico brasileiro, que é fazer história da filosofia, fazer estudo de autor. Paramos um pouco com isso, pelo menos, né? Abrimos uma exceção e estamos, então, tentando pensar questões que sejam pertinentes ao mundo cultural em que nós vivemos. E Fazenda é uma espécie de arranjo, eu diria, arranjo produtivo e arranjo cultural, em função da sua influência no Brasil, que nos obriga, por exemplo, a reconhecer que as categorias que nós usamos para pensar o Brasil são absolutamente inapropriadas, né? A Fazenda, eu acho que talvez seja o tema em que essa limitação das categorias fica mais evidente, né? Eu vou chamar a atenção nessa conversa para vários elementos que demonstram claramente que nós precisamos de outra maneira de pensar se nós queremos pensar o Brasil, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a coisa mais imediata que nós vamos tentar pensar quando falamos em fazenda é que se trata de uma grande propriedade, né? Não, grandes propriedades de terra, né? Na verdade, a fazenda no Brasil nunca foi formada apenas por grandes propriedades, né? A fazenda, o que nós entendemos por fazenda envolve latifúndios e minifúndios, né? Bom, mas como é que isso funciona? Vamos dar um exemplo histórico para a gente sair das questões abstratas, meramente conceituais, né? Digamos assim, o processo de colonização no Brasil começa com a fazenda de açúcar, né? E a gente já pode perceber imediatamente que a fazenda de açúcar não é uma unidade produtiva simples no sentido de que você teria, né, na nossa visão, pelo menos uma grande extensão de terra, cana plantada, né, mão de obra escrava, um proprietário rural que seria o dono dessa fazenda, um coronel, né, provavelmente em função de uma doação direta da coroa portuguesa ou de uma autorização para tomar posse dessa terra, enfim, ou de uma aquisição do governo português, enfim. Bom, a fazenda é isso, mas é muito mais do que isso. Então, vamos ver, né? A fazenda é constituída por algumas estruturas físicas, né? A casa grande, né? A senzala, a morada dos escravos, a morada do senhor de engenho. Ela é composta também por uma peça importante que é a moenda. A moenda é aquela máquina que moe a cana. Então você imagina que tem uma máquina geralmente movida a tração animal. Raros eram os engenhos que a gente chama de engenhos reais, que eram movidos a roda d'água. A maioria era a tração animal. Essa moenda, então, digamos assim, ela centraliza o processo produtivo do açúcar, né, a partir da cana. Então você planta a cana, derruba a mata, mão de obra escrava, planta a cana, né, em 2 anos começa a colheita, né? Então o processo produtivo começa justamente pela moagem da cana. Bom, pelo funcionamento da moenda, você percebe o quão complexo, na verdade, é a fazenda. Por quê? Existe a cana que é plantada na fazenda pelo senhor de engenho, proprietário da moenda. Então, se moe essa cana, né? Ele tem alguns arrendatários para quem ele concedeu extensões de terra para que eles produzissem a sua própria cana, com obrigação de moê-la na sua moenda. Então, é o que se chamou de cana cativa, né? Ou se você pode pensar, bom, é uma espécie de relação de concessão de terra, mas com a obrigação de moer a cana na moenda do senhor de engenho. Por quê? Porque o pagamento dessa moagem era feito em espécie, né? Então era feito em açúcar. Bom, então você já tem uma certa complexificação daquilo que nós imaginamos que é a fazenda açucareira, né? Não se trata apenas de moer a cana própria do senhor de engenho, mas também moer a cana cativa. Além dessas 2 possibilidades, existe uma terceira possibilidade, que é a possibilidade de que o senhor de engenho adquira a cana de outros proprietários, que não são seus arrendatários, mas que plantam cana por conta própria, mas que não têm capital para instalar a sua própria moenda. Então ele tem uma terceira categoria, que é a compra, né, da cana-de-açúcar, da matéria-prima, para ser moída. Existe uma quarta categoria ainda, que é uma espécie de compra adiantada, né, em que o senhor de engenho, antes do processo produtivo, ele adianta um valor e de tal maneira que ele compra uma cana futura, né? Então, são 4 modalidades, digamos assim, desse produto que podem vir a ser moídos aí,
na moenda do senhor de engenho. Então, veja bem, imediatamente, apenas considerando o processo de moagem da cana, você já tem uma rede social enormemente complicada, né? Você tem o senhor de engenho, que produz sua própria cana, os seus arrendatários, né? As compras feitas de cana ou a dinheiro imediato ou em compras futuras, o que já é uma relação de mercado um pouco mais sofisticada, porque envolve endividamento, etc. Mas o curioso aí, isso causa uma série de complicações do ponto de vista das categorias que nós usamos, é que, do ponto de vista produtivo, né, esse engenho de açúcar, a casa grande, né, com seus aglomerados mais imediatos, eles em geral não produzem, né, alimentos, né, o que é básico para a sobrevivência. Então isso tem que ser comprado de fora, por uma espécie de franja de pequenos produtores que acabam se desenvolvendo em torno das grandes fazendas de cana que dão suporte alimentar, né, então, para a fazenda. Então, víveres básicos de sobrevivência, né, arroz, feijão, milho, né, para alimentação dos escravos, para alimentação pessoal, para alimentação dos animais. Então você vê que o processo produtivo, a fazenda, ela não pode ser fracionada como se fosse apenas essa grande propriedade cultivada pelo senhor de engenho. Quer dizer, ela é uma grande propriedade cultivada pelo senhor de engenho que se relaciona do ponto de vista econômico com uma série de outras atividades, né, articuladas. É um sistema produtivo complicado e articulado com outras coisas, outros processos produtivos. Sem mencionar o fato de que esse açúcar era produzido para exportação. Então, isso também se articula com o mercado europeu da época, né? Mas vamos pegar, por exemplo, o processo produtivo do açúcar, para vocês verem como, do ponto de vista do trabalho, as relações também são imensamente complicadas e não se trata apenas de puro escravagismo, como a gente poderia ser levado a pensar. Claro, existe a mão de obra escrava, né, no processo de produção do açúcar, mas, por exemplo, é preciso que existam feitores para cuidar da mão de obra escrava, né? Então, dependendo do tamanho da fazenda, é uma verdadeira legião de feitores. Um que cuida do plantio da cana, outro que cuida da instalação e manutenção da moenda, né? Quer dizer, cuida dos escravos responsáveis por esse tipo de trabalho, né? Outros que se dedicam, né, por exemplo, cuidar dos animais. Quer dizer, é preciso ter escravos para isso e, portanto, é preciso ter um feitor específico que cuide disso em função do tamanho enorme da fazenda, do deslocamento dos escravos por essa propriedade toda. Bom, então você tem uma legião de feitores. Esses feitores, eles são assalariados, né? Isso está registrado em vários documentos históricos. Eles são assalariados. Então você tem um sistema escravagista e você tem compra de trabalho livre. Essas pessoas são livres, né, e elas vendem mão de obra. Então você tem uma típica relação capitalista, né, dentro do sistema de produção de açúcar. Mas você também tem mestres, né, que são trabalhadores especializados, que não fica muito claro. Por exemplo, em algumas circunstâncias eles recebem em produto, o seu salário é pago em produto, em açúcar, outras vezes é pago em dinheiro. Então você tem uma espécie de franja, digamos assim, muito semelhante àquela do sistema produtivo, né? Você tem uma espécie de relações semicapitalistas, a gente poderia dizer, porque ora eles são pagos em salário, ora em produtos, né? Isso varia muito. Esses trabalhadores especialistas são, por exemplo, o mestre açucareiro, que cuida da moagem da cana, né, até determinado ponto. Depois tem o mestre purgador, que é o processo final, digamos assim, de cura do açúcar aí já, né? Já não é mais o melado, não é cana, não é melado, já é o açúcar. Então você tem uma complicação enorme, né? Porque a fazenda ela é baseada em mão de obra escrava, mas ela convive, ela articula no seu sistema produtivo, né, mão de obra assalariada, que é uma relação típica do capitalismo, e outras relações, né, que são semicapitalistas. A própria figura do arrendatário, né, que usa a terra do senhor de engenho e paga com a moagem, né, e portanto paga em produto, quer dizer, essa não é uma relação capitalista, porque ele não está recebendo salário pelo seu trabalho. E você tem relações tipicamente capitalistas, que são esses trabalhadores especialistas, né, que recebem dinheiro. Então, veja bem, a fazenda, ela concilia, né, se você toma o conceito de fazenda nesse sentido que eu estou entendendo, ela não é um latifúndio. Ela é um latifúndio que é articulado com minifúndios, né? Com pequenos proprietários que produzem
mantimentos para subsistência da fazenda. Ela também articula dentro dela mão de obra escrava, né, com relações capitalistas, né, que é compra de trabalho livre, né, essas pessoas eram livres e recebiam em moeda, portanto, uma típica relação capitalista. Então você vê que tem uma complexidade enorme aí, né? Vou terminar um pouco de fazer um desenho com relação à fazenda. Olha só, a fazenda, além da cana, o que ela requer? Ela requer os animais que são a força bruta para mover a moenda. Então ela requer criação de pastos, né? Esses pastos têm que estar próximos à área cultivada, em função da necessidade que os animais estejam disponíveis, mas não pode ser junto à cana, porque eles estragam a plantação. Então é preciso articular uma criação bovina e equina próximo às fazendas, né? Além disso, a fazenda precisa ter acesso a florestas, né? Não apenas porque havia o esgotamento do solo, em função de que as técnicas técnicas de plantio eram praticamente extrativistas, é preciso renovar a plantação de cana, né? Como é que se faz isso? Se muda a plantação para uma área florestal, então se derruba uma nova floresta, e para isso a fazenda tem que ter incorporada na sua área florestas disponíveis para novas plantações. Florestas que também são usadas para fornecer madeira nobre para construção da moenda, para construção das habitações, né, os currais para os animais, mas também principalmente de lenha para a produção do açúcar, né, que se requer muita lenha. Então você vê que a fazenda é um processo produtivo extremamente complexo, né? Não se trata apenas de uma área em que se planta cana-de-açúcar. Bom, isso nos obriga a alterar um pouco as questões, digamos assim, os elementos conceituais com os quais nós pensamos a fazenda. Porque como é que você tem, né, um sistema produtivo, como é que nós vamos classificar esse sistema produtivo baseado em mão de obra escrava, mas que usa mão de obra assalariada? Portanto, ele é capitalismo ou não é capitalismo? Ele é um capitalismo escravocrata? Ele é um feudalismo? Não, ele não é um feudalismo, porque não há relação de servidão, há relação de escravidão e de mão de obra assalariada. Quer dizer, nenhuma das categorias tradicionais do mundo europeu, né, nem capitalismo, nem feudalismo, né, permitem, né, nem escravagismo, permitem classificar esse tipo de processo produtivo. Né? Claro, nós temos uma tendência a fazer uma leitura teleológica baseada na evolução da Europa, que nós transpomos isso para cá e imaginamos o seguinte: bom, isso é uma espécie de feudalismo que vai gerar, então, né, com a sua evolução natural, vai se transformar em capitalismo, né? Porque essas relações, a gente diz, são contraditórias e, portanto, elas vão se dissolver ao longo do tempo. Isso é uma maneira de entender as questões, né? Essa questão da fazenda. E aí nós apelamos para uma coisa que é o seguinte: nós imaginamos que o fato da fazenda ser contraditória necessariamente a torna uma figura, digamos assim, destinada a desaparecer. Só que aí você olha a história do Brasil e pensa, bom, esse destino não se cumpriu, porque a fazenda continua existindo. Claro que ela sofreu mutações, nós não temos mais... pelo menos não de maneira majoritária, você não tem mais mão de obra escrava no Brasil. Né? A gente sabe que há exceções e que existem relações de escravismo no Brasil ainda hoje, o que é curioso, o que também quer dizer alguma coisa com relação à fazenda, né? A persistência dessas relações, né, embora marginais, de escravagismo no Brasil. Mas o que você nota é que a fazenda, apesar, digamos assim, da passagem de 500 anos, ela não desapareceu, né? O Brasil não é um país plenamente capitalista, nesse sentido das relações produtivas. E isso não sou eu quem está dizendo, né? Depois a gente pode discutir referências com relação a isso, né? O que você nota é que a fazenda tem uma capacidade enorme de conciliar essas contradições de tal maneira que elas não se resolvam, mas elas se perpetuem no tempo. Então, é muito curioso, né? Porque ou nós adotamos, por exemplo, uma postura mais radical do ponto de vista, talvez mais convencional do ponto de vista conceitual, e nós dizemos, não, uma contradição é algo impossível. Aí você olha para a fazenda e ela é claramente uma estrutura contraditória. Você então diz, bom, então eu vou aceitar a contradição, mas uma contradição que vai se resolver ao longo do tempo. Né? A gente então deixa de pensar, digamos assim, de uma maneira analítica, né? Que é totalmente avessa à existência, digamos assim, a convivência com a contradição, e vamos adotar uma postura dialética, né? Considerando que a contradição vai se resolver ao longo do tempo.
e você olha para a Fazenda e depois de 500 anos você diz, as contradições ainda não se resolveram. Elas sofreram algumas mutações, é óbvio, ninguém vai negar isso. Nós não produzimos açúcar mais como produzíamos há 500 anos atrás no Brasil, quase 500 anos. Né? Mas se você for observar bem, não se tratam de relações estritamente capitalistas. Né? Então, a Fazenda nos obriga a reconhecer que essas categorias, né, tanto de um ponto de vista analítico, que não admite as contradições, quanto de um ponto de vista dialético, que admite as contradições como, digamos assim, figuras temporárias que necessariamente desaparecerão em função de uma dissolução do conflito, né, daqui a pouco, também não se concretizam. Ou então a dialética no Brasil é muito lenta, né? A gente pode falar numa dialética preguiçosa, então, porque demora muito a se resolver. Mas o fato é que, com essa maneira de pensar, e eu acho que a questão é com relação à Fazenda e à filosofia, o que a Fazenda nos diz? A Fazenda, me parece, que nos diz o seguinte, né? Não é pertinente, não é adequado tentar pensar o Brasil e a maneira como ele é especialista em conciliar contradições, né? Articular essas contradições, né? O título do meu capítulo no livro é A Jeitosa Fazenda, justamente porque ela ajeita essas contradições de tal maneira que elas perduram ao longo do tempo, apesar de serem claramente contraditórias de um ponto de vista convencional, né? Escravagismo é escravagismo, capitalismo é capitalismo. Não existe capitalismo escravagista, eu acho. Isso não combina com a noção de capitalismo. Eu acho não, tenho certeza, porque isso não combina com a definição de capitalismo, que envolve a compra de mão de obra livre, né? O trabalhador é livre e assalariado. Isso é a definição básica do capitalismo. Ele não detém os meios de produção, ele precisa vender a sua mão de obra para sobreviver. Então a sua mão de obra é comprada, né? Então é a compra do trabalho livre, né? A pessoa é livre para vender o seu trabalho, livre de um certo ponto de vista, né? Porque se ele não tem meios de produção próprios, ele vai ter que sobreviver de alguma maneira. Então ele precisa vender o que ele tem, que é a mão de obra. Enfim. Mas o que a Fazenda demonstra, então, é que nós precisamos atentar para o fato de que nós não podemos continuar, ou não podemos pensar filosoficamente o Brasil com as categorias da Europa. Isso não é nenhum tipo de nacionalismo xenófobo, né? Uma maluquice dessa de que nós vamos agora cultivar uma coisa própria. A questão não é essa. A questão é que o país tem peculiaridades que, quando vistas mais de perto, nos levam a reconhecer que as categorias que nós adquirimos na nossa formação filosófica ocidental, elas são inúteis, né? Elas são inúteis não só do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, né? Do ponto de vista antropológico, né? Não, se você pensa a Fazenda com categorias filosóficas, né? Obviamente se trata de um processo produtivo que envolve forças contraditórias. Bom, então eles têm que ser, pela nossa noção tradicional ocidental de dialética, você pensa, isso tem que se resolver, mas 500 anos depois não se resolveu. Claro, você pode fazer, pensar numa hipótese, né? A gente chama de hipótese ad hoc para salvar a dialética, mas o fato é que a dialética não parece pertinente para pensar o Brasil, né? A Fazenda arranja, né, uma maneira, ela concilia essas contradições de tal maneira que elas perduram no tempo, até hoje, né? Uma questão a ser discutida posteriormente, não quero me alongar demais para não cansar o ouvinte, né? Mas me parece que a Fazenda demonstra claramente a insuficiência de nossas categorias ocidentais para pensar o Brasil. Se nós queremos fazer aquilo que é próprio da filosofia, que é pensar o mundo em que nós vivemos, nós precisamos ajustar nossas categorias. Repito, isso não tem nenhum tipo de disposição. A questão não tem disposição da minha parte, não existe uma disposição prévia para não usar categorias europeias nas quais eu fui educado e nas quais eu me formei para pensar o Brasil. A questão não é essa. A questão é que essas categorias estão demonstrando que elas não servem, né? Eu tenho que ter bom senso, então, de dizer, olha, aprendi uma lição filosófica com a Fazenda, né? Preciso de novas categorias para pensar uma situação, né, uma instituição, né, que perdura no tempo, apesar das contradições evidentes que existem nela, né? Ela é toda contraditória, né? Bom, então o pensamento convencional que eu aprendi, a maneira convencional que eu aprendi, que é uma maneira europeia, não se ajusta a essa realidade. Bom, eu posso, obviamente, desistir de pensar, essa realidade é tão doida que eu não vou pensar, tudo bem, mas aí preciso redefinir a filosofia. Para mim, filosofia é pensar o mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca mais imediato, eu sou brasileiro, é o Brasil, né? Se eu não consigo pensar o mundo que me cerca mais imediato, não estou fazendo filosofia, né? Ou seja, é uma obrigação do filósofo brasileiro, né, pensar a Fazenda,
E para pensar a fazenda não pode usar as categorias tradicionais do pensamento europeu, porque elas não batem, né? Não fecham, não é possível. E aí você nota, por exemplo, como nós estamos habituados a pensar de um ponto de vista europeu, quer dizer, nós tradicionalmente pensamos que o feudalismo dará lugar ao capitalismo, que essa é a lógica da história, né? Aí você olha para a fazenda e vê, primeiro, que não é feudalismo, né? A fazenda não é uma instituição feudal, né? Também não é capitalismo. E ela não parece evoluir para lado nenhum. Pelo contrário, né? Tem uma expressão interessante que ela modernizou a sua não modernidade, né? A sua não modernidade é essa conciliação de elementos contraditórios. O que aconteceu? Você bota maquinaria, você bota biotecnologia, você bota produção em larga escala, você resolve o problema da conservação dos solos, né? Que nós hoje não precisamos ficar replantando, né, as lavouras em outras áreas, a gente consegue, né, revigorar o solo, manter a fertilidade do solo em função da tecnologia. Você faz toda essa alteração, então, mas as relações de trabalho, o básico é uma espécie de conciliação, né, de um sistema produtivo que concilia, né, relações capitalistas com relações que claramente não são capitalistas, né? Arrendatários, enfim, a gente pode discutir isso depois. Ou seja, a fazenda faz aquilo, né, o que eu chamei de modernização, ela moderniza a sua não modernidade, quer dizer, ela transpõe aquelas relações antigas, que não são capitalistas, para o presente, né? Então, tudo indica que ela persiste no tempo. Então, ela está dizendo, olha, não adianta mim pensar com essas categorias de evolução, de dialética, de processo, né, de que as contradições vão se resolver no tempo, porque as minhas contradições eu ajeito e elas não se resolvem no tempo. Eu acho que é o suficiente para a gente começar a pensar sobre a fazenda, né? Eu vou fazer uma pergunta então, mas assim, eu vou me vingar agora, porque a gente faz a pauta e na primeira resposta já destruiu minha pauta, porque quando a gente pensa nas categorias também, quando a gente pensa a relação da fazenda, a explicação muitas vezes que é feita a partir de categorias que são usadas para os Estados Unidos, né? Comparando com os Estados Unidos, falando de colônias de povoamento no norte dos Estados Unidos e com colônias de exploração no sul dos Estados Unidos. Então o Brasil teria um modelo, grande parte, de colônia de exploração, de plantation, né? Então, e também em São Paulo, uma região seria colônia de povoamento, né? Por essa lógica, a solução do Brasil é a guerra civil, né? Tipo, se você pegar essas categorias também, não deu certo, né? A dialética também não tem uma síntese, né? Tipo, de qualquer forma, o Brasil não atrapalhou a lógica, né, das explicações, né? Não sei, olha só, essas aproximações, eu imagino até que para os especialistas da área, elas não são muito confiáveis, né? Entende? Por exemplo, os Estados Unidos eu não sei, me parece que todo ele não tem nada a ver com o processo de colonização do Brasil, né? Quer dizer, nenhum país europeu se envolveu, nenhuma das metrópoles, né, teve como política efetivamente colonizar a América, no sentido de estabelecer aqui, né, populações com o objetivo de produzir. As pessoas não vieram para cá para produzir, criar um estilo de vida, vieram para cá para saquear ouro, prata e diamantes, né? O objetivo dos portugueses inicial era esse, agricultura, a fazenda. Isso é uma estratégia secundária. O objetivo é o ouro, né? Os portugueses, o que se queria aqui é o ouro, nada mais do que isso, né? Então nunca teve essa ideia. O processo de colonização americana é diferente, né? Porque foi feito com pessoas que abandonaram, pequenos agricultores ou pessoas que tinham nem sempre agricultores, mas que abandonaram sua terra para fundar um outro mundo para ele, que fosse bom para eles viverem naquele mundo. Eles vieram para viver nesse mundo. É totalmente diferente da lógica de colonização do Brasil, né? Aqui o colono europeu chegava em função do meio ambiente, das relações que já existiam, mesmo que ele não fosse português, a primeira coisa que ele pensava, logo em seguida, era comprar alguns escravos, porque ninguém trabalhava a terra, então precisava comprar escravos para sua subsistência, né? Quer dizer, o processo produtivo, o trabalho no Brasil sempre foi marcado pela questão da escravidão, né? Ninguém queria trabalhar porque isso era aqui no Brasil, o trabalho era sinal de escravidão. Só escravo trabalha no sentido braçal do termo, né? Eu acho que então, estabelecer paralelo com os Estados Unidos é muito difícil, né?
Mas parece que é a solução compensatória para não pensar o Brasil, assim, tipo, você comentou lá que, tipo, o mundo que nos cerca é que a gente deve pensar, né? Mas o pessoal não quer pensar as porteiras desse mundão aqui, não. Então, geralmente a gente, se não desloca para a Europa, tem outros que deslocam para os Estados Unidos, e buscam essas categorias, assim. Aí outra coisa que eu acho que, para complicar a situação também, é a relação de produzir para fora e você pensar que Portugal também era uma colônia que colonizava, né? Tipo, Portugal é uma mediação estranha, assim. Até, assim, quando você pensa em europeu, para muitos europeus, portugueses não são europeus, é uma raça à parte, em algumas classificações, né? Tem essa questão. Na verdade, até o conceito de Europa não faz muito sentido, né? O conceito de Europa é muito recente, né? Se você pega, sei lá, 400 anos atrás, né, não se tinha essa ideia de identidade europeia, né? O mundo mediterrâneo ali inclui que era, digamos assim, o ambiente mais civilizado, digamos assim, do mundo conhecido na época, né? Pelo meu ponto de vista dos países europeus, envolvia o norte da África, né? Então não existe essa separação, por exemplo, entre África e Europa. Então o próprio conceito de Europa, agora, existe essa mentalidade, por exemplo, de que Rússia, Portugal e Espanha estão na periferia da Europa, né? Isso é mentalidade europeia, quer dizer, a Rússia não é propriamente europeia, né? Porque o seu povo tem um comportamento não totalmente civilizado, não plenamente europeu, e Espanha e Portugal também. Mais recentemente, em função da comunidade europeia, isso me parece, pelo menos para a Rússia e Espanha e Portugal, está diminuindo essa percepção. Mas se você pega autores do início do século XX, você ainda percebe isso, né? Quer dizer, Portugal e Espanha não são tratados exatamente como países europeus. Eles são Europa, mas estão na periferia, assim como a Rússia estaria na periferia do mundo europeu, né? Não são plenamente europeus, né? Agora, Portugal já tinha uma longa tradição colonial em função da sua experiência na África, na Índia, né? E é uma relação muito interessante, porque você não nota na coroa portuguesa uma definição clara de objetivos coloniais. A questão era a expropriação de riqueza mesmo, né? Então, por exemplo, a cultura da cana é uma tentativa de ocupar a terra, mas não é uma tentativa de sedimentar o colono na terra, né? Tanto é que essa questão das grandes propriedades é mais uma tentativa de assegurar a terra para ter uma relação comercial com aquele lugar, que é uma estratégia que Portugal usou na África, usou na Índia, né? Mas não tem essa definição colonial, se a gente tomar o termo colonial como aquela intenção colonizadora de ocupar a terra, né? Fixar o colono na terra, aquele que trabalha a terra e que produz, porque não há valorização do trabalho manual em Portugal também, né? Então isso foi transposto para o Brasil, né? A escravidão nesse sentido é terrível, né? Me lembro do texto do Joaquim Nabuco, ele falando, né, batendo a escravidão no Brasil, já no segundo reinado, segundo império, e dizendo que essa é uma marca que vai durar por séculos, né? Porque na verdade se trata de uma avaliação socialmente negativa do trabalho manual. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente nota que até hoje não está bem resolvida, né? O trabalho manual, em grande medida, ainda é visto como um trabalho de segunda ordem, um trabalho inferior que apenas pessoas sem qualificação fazem. Quer dizer, é uma desvalorização brutal do trabalho manual ainda hoje, né? Isso muda todas as relações, altera todas as relações, né? de produção, todas as relações sociais, né? Isso faz com que elas tenham, por exemplo, se a gente voltar à questão da comparação com os Estados Unidos, a comparação não tem pertinência, porque os ambientes culturais são diferentes, a relação com o trabalho é diferente, a relação com a terra é diferente, o perfil de quem veio para colonizar é totalmente diferente. Você estava falando sobre as categorias lá Você tinha falado sobre as categorias europeias que não serviriam para estudar o Brasil, que as fazendas brasileiras não se encaixam no feudalismo europeu. Sim. Mas, de uma certa forma, nem o feudalismo europeu se encaixa no feudalismo europeu, né? Porque a descrição do feudalismo europeu é de certas partes da Europa, lá da Sim. França, da Inglaterra, e a maioria não se encaixa também naquilo ali, né? É uma simplificação, assim, que nem pra eles não serve. Pois é, você imagina, se essa é uma descrição já discutível do próprio ponto de vista europeu, né? Porque as realidades são diferentes, a maneira como os sistemas
produtivos evoluíram, né, é diferente, né, elas não fazem nenhum sentido no Brasil, porque já de chegada, é curioso, né, por exemplo, a fazenda de açúcar é fantástica nesse sentido. Você tem, o solo é americano, brasileiro, né, a cana é de origem asiática, né, o financiador do processo é europeu, português ou holandês, né, que digamos, os banqueiros holandeses bancavam a instalação dos engenhos no Brasil, né, e o açúcar, que é o resultado final, é vendido para exportação. Quer dizer, existe uma articulação, já por definição o sistema se abre, né? É uma cultura que vem da Ásia, açúcar é exportada para a Europa. Você vê a dimensão, já é um tipo de cultura, num solo brasileiro, americano, quer dizer, já é uma cultura que, pela sua própria definição, já é mundial, digamos, ele está aberto, né? É um processo extremamente complexo se você for olhar a questão do fluxo, né? Da onde vem essas coisas, para onde elas vão, como é que esse sistema se articula, né? Então ele já é extremamente complexo nesse sentido, né? Eu acho muito interessante a fazenda de produção de açúcar, e eu tomei isso como exemplo no meu capítulo, em função disso, né? Porque eu acho que é um exemplo muito peculiar, assim, né? De cara você já tem um objeto que, do ponto de vista econômico, ele se expande pelo globo todo, né? E talvez antecipando algumas das relações do capitalismo mais avançado, né? Que é o capitalismo mundial. Então, quer dizer, de cara, você já tem essa abertura para horizontes muito diferentes, né? Com funções diferenciadas. E, claro, isso tudo compõe alguma coisa que está sediada aqui, né? O processo produtivo está sediado aqui, mas ele abrange com seus tentáculos não só uma vasta região do entorno da própria fazenda, mas também relações internacionais, de financiamento, né, de deslocamento desse produto para a Europa. Quer dizer, é muito interessante nesse sentido, porque se você for fazer uma análise econômica, ele já é um processo mundial, né? Ele já é um processo mundial. Claro, a gente simplifica, porque não podemos tratar, quando você vai analisar um objeto, você não pode tratar do mundo todo, você acaba fazendo um recorte epistemológico de tal maneira que o objeto se torne tratável, né? Mas, de qualquer maneira, você nota claramente que, para tratá-lo, nós precisamos fazer um recorte, né? Porque ele se expande, ele transborda a nossa maneira tradicional de pensar. Tinha coisas tão modernas que tinha até o mercado futuro aí, né? Exato, né? A compra de cana, né? A compra futura, né? Se compra a cana para moer na época da colheita, né? Em Goiás, você tem algumas narrativas, não são... alguns teóricos não concordam com essas narrativas, mas eu acho que é um exemplo interessante de construção de narrativas divergentes também. Quando vão narrar o período da escravidão e pós-escravidão na região de Goiás Velho, alguns negros vão falar da época do farturão, que quando lembram do campo, antes de irem para a cidade, viviam num excesso, porque havia muita produção, e como não havia mercado para vender, né, até porque o povoamento lá se deu em torno da mineração, né, existia muita coisa para consumir, né, mas também havia uma brutalidade desmedida, né, tipo, embora eles podiam não ser propriamente escravos, mas também não eram livres também de forma nenhuma, né. Aí eu acho que essa situação meio ambígua também ela me faz lembrar da ideia dos agregados e outros tipos de jeitinho para manter relações verticais que aparecem na fazenda, né? Sim, com certeza. Eu nasci em Minas, né? Me lembro, vivi até os 12 anos em Minas Gerais. Me lembro que no interior de Minas era muito comum ainda na época que eu era criança, a existência desses agregados, né? Em geral negros, que não eram funcionários assalariados, então, portanto, né? Não se estabeleciam relações de compra de trabalho livre aí, né? Eram agregados, eles viviam ali e trocavam a sua mão de obra, vamos dizer assim, né? Trocavam a sua mão de obra pela sobrevivência, né? Pela sua subsistência, né? Conforto nenhum, quer dizer, não se trata de uma relação de escravidão, mas que eventualmente, de escravidão explícita, mas que eventualmente beira isso, né? Então, quer dizer, é difícil até você... Porque olha só os termos que nós estamos usando. Capitalismo de um lado, escravidão do outro, né? Claramente essas categorias são inadequadas para pensar esse tipo de arranjo produtivo na fazenda, né? Essa relação que essas pessoas mantinham com o fazendeiro não caracterizavam exatamente relações escravagistas, naquele sentido tradicional que nós entendemos o termo,
né? Mas também não são relações capitalistas, né? Estou falando de 40 anos atrás, né? Eu não sei se a realidade ainda é essa, né? Nós sabemos que há algumas situações do Brasil que beiram ainda a escravidão. Mas você nota que esses termos são inadequados, né? Essa ideia da fartura, quer dizer, isso envolve uma noção de produção, uma espécie de valorização extrema da autossuficiência, né? Então, também tem esse discurso de que é aquele sonho, né? Eu ouvi isso várias vezes, de que o fazendeiro, o objetivo dele é comprar comprar sal e querosene. O resto tudo é produzido na própria fazenda. Quer dizer, uma noção de subsistência, de produzir para a própria subsistência, que é incompatível com relações capitalistas, né? Porque no capitalismo você se especializa, produz alguma mercadoria e você vende e você movimenta o mercado comprando aquelas coisas que você necessita. Se você não necessita de nada ou de muito pouca coisa, você emperra as relações de compra e venda, você estanca o mercado, portanto você não promove relações capitalistas, né? Essa ideia da autossubsistência dos agregados, né? E isso é uma espécie de trava contra o capitalismo, uma espécie de energia que funciona contra o capitalismo. Então você tem uma espécie de manutenção de uma relação de servidão, se a gente poderia chamar assim, tomando muito cuidado com os termos, porque, de novo, né, a gente está descrevendo uma realidade para a qual não temos conceitos muito apropriados. Essas relações de servidão, ou de semi-servidão, ou semi-capitalista, elas são uma trava para o processo capitalista de produção, né? E isso persistiu no Brasil, ainda persiste em grande parte do Brasil, né? Você perceba só, né? No período colonial, pelo menos, as pessoas que desenvolviam, que pretendiam, né, se estabelecer e que não tinham recursos, quer dizer, não podiam ser senhores de engenho, não podiam ser grandes proprietários, eles estavam permanentemente ameaçados de decair para a escravidão, né? Então, é uma situação curiosa, porque você não tem espaço no sistema produtivo para a inclusão de mão de obra livre, né? Você tem escravos e você tem senhores de engenho. Quem não pode ser senhor de engenho está sempre ameaçado pelo processo de escravidão. E isso não é uma percepção assim, que eu estou projetando, né? Em 1850, quando Dom Pedro II decretou uma tal de lei de terras, né? Porque isso é muito interessante. Até 1850, veja bem, né? Então, 350 anos da nossa história, as chamadas terras devolutas eram de quem chegasse primeiro, né? A coroa portuguesa tinha um sistema de concessão tão confuso que, na verdade, eu acho que a resolução se dava mesmo à ponta de faca e na ponta da espingarda, né? Invariavelmente, inclusive, havia disputas porque havia concessões de terras feitas sobre áreas já concedidas anteriormente, né? Você tem registros históricos dessa complicação. Então, o que acontece aí, né? Você tem o senhor de engenho, que, de alguma maneira, ele precisa ter recursos monetários ou para comprar essa terra ou para se apoderar dessa terra, ele precisa contratar, né, gente para manutenção, né, jagunços, porque, enfim, as relações são relações de força, né? Ou você tem escravos. Mas essa população livre, que não tinha recurso suficiente, não era escrava, ela se deslocava, já que a posse da terra, digamos assim, era livre. Essas terras devolutas podiam ser ocupadas. Claro, essa população se deslocava cada vez mais para o interior. Isso, inclusive, é um dos fatores de povoamento do Brasil. Eles eram uma espécie de vanguarda, né? Por quê? Porque eles mantinham o meio de produção, a terra é um meio de produção, não decaíam para a escravidão e tinham a possibilidade de produzir pequenas quantidades de alimento para subsistência ou para venda para um mercado muito restrito, mas que aí se estabeleciam algum tipo de relação capitalista, né? Você vende o produto, recebe dinheiro e compra aquilo que você não precisa. Mas em 1850, quando Dom Pedro, então, em função da pressão dos grandes proprietários, na iminência já da discussão sobre o fim da escravidão, era preciso que qualificar, digamos assim, qualificar do ponto de vista econômico, né? Não qualificar a mão de obra, mas qualificar do ponto de vista econômico uma mão de obra livre, foi preciso impedir o acesso à terra, porque na medida em que essa população sempre podia se deslocar para o interior, onde as terras a posse era livre, elas jamais se dispunham a vender sua mão de obra, porque elas podiam trabalhar para elas mesmas, porque o meio de produção, que é a terra, estava disponível. Então, em 1850, quando se decreta essa lei de terras, em que a terra só podia ser ocupada a partir de uma compra do Estado brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro, na prática, se apoderou da propriedade rural, né, da terra,
houve verdadeiras rebeliões em alguns locais, porque as pessoas entenderam que isso era um procedimento que levaria à escravidão branca. Isso é muito interessante, né? Por quê? Aí você nota como a sociedade brasileira era emparedada. Mas o curioso com a Lei de Terras de 1850 é o temor gerado na população livre de decair para relações escravocratas, né? Quer dizer, aí você nota que no Brasil, nós estamos falando de 1850, quer dizer, estamos falando de 150 anos atrás. Não há espaço nas relações econômicas do Brasil dessa época para o trabalho livre, né? O trabalho livre assalariado, isso não existe. Quer dizer, a população brasileira está tão habituada a esse processo digamos assim, de fuga de relações capitalistas, de se tornar, vender o seu trabalho no mercado, né? Até em função do escravagismo, né? Que é mais fácil você importar trabalhadores, né? Que já estão habituados na Europa a fazer essa venda de mão de obra, né? Do que conseguir que a população brasileira livre, né? Comece a vender o seu trabalho no mercado, quer dizer, se torne assalariado, quer dizer, assuma a condição capitalista de o que a gente chama de o proletário, né? Aquele que é livre e tem que vender a sua mão de obra para sobreviver. Quer dizer, não tem espaço. Então, você imagina, 350 anos da nossa formação cultural se dá nesse ambiente de que ou você é da elite, de uma elite endinheirada que tem acesso, né, ao poder também, ou você é escravo, basicamente isso. E uma população livre que oscila um pouco em torno das fazendas produtivas, como arrendatários, né, ou trabalhadores especializados, mas que, em geral, usufruem da posse de um pequeno lote de terra ou cedido livremente pelo senhor de engenho ou pelo fazendeiro daí, né, ou arrenda essa terra de alguma... Mas ele tem uma certa relação confortável, não sendo tipicamente proletariado, né, fazendo parte do proletariado. Então, quer dizer, há pouco espaço, não há relações econômicas, né, de maneira predominante aí nesse meio do caminho, entre o escravo e o senhor de engenho, né? Você não tem no Brasil, então, né, é um mercado de trabalho que se possa, né, vender livremente o seu trabalho em troca de um salário. Né? Nós estamos falando de 1850, quer dizer, né? Então, a solução de trazer mão de obra europeia, café, né, faz sentido nesse ambiente, mas isso também nos dá uma certa dimensão da dificuldade, digamos assim, de implementar capitalismo no Brasil, né? Porque você tem pelo menos 350 anos da nossa história em que em função do sistema produtivo e do escravagismo, né, essas relações ficaram travadas, né? Não há espaço no sistema produtivo para isso. O espaço é muito reduzido, né? Eu citei há pouco, né? Um feitor de escravos, obviamente, nesse sentido, é um proletário, né? Um mestre, purgador na fazenda de açúcar também. Mas essas funções, elas são pequenas, né? Do ponto de vista numérico, digamos assim, as vagas de trabalho assalariado são mínimas, né? De qualquer maneira, do ponto de vista social, o que todos desejam é tornar-se fazendeiro, né? Porque esse é o protótipo do homem de sucesso, não é um trabalhador manual, né? Não há espaço para o trabalho manual, e o trabalho manual não é visto como alguma coisa que seja valorizado no ambiente brasileiro. O que a Lei de Terras, a Lei de 1850, então, deixa claro, pelo menos na minha interpretação, né, é que você tem uma sociedade estruturada com trabalho escravo, né, e ela impede que a população livre brasileira, ela se prepare para o mercado de trabalho, porque não há um mercado de trabalho, né? Você tem relações escravistas que estão à base do sistema produtivo e não tem um mercado de trabalho, né? Isso não existe, não há isso no Brasil. Tanto é que a opção na iminência do fim da escravidão é a importação de mão de obra estrangeira, né? Agora, o curioso, eu queria chamar a atenção para isso, curioso aí é o seguinte: quando a mão de obra estrangeira chega no Brasil, a gente pode pensar, bom, então isso constituiria uma relação tipicamente capitalista, né? Quer dizer, você tem um assalariado, portanto, um trabalhador livre que vende a sua força de trabalho. Mas, curiosamente, e aí você nota como no Brasil você tem uma tendência a compatibilizar elementos contraditórios. O que acontece na prática, né? Vamos pensar na fazenda de café do interior de São Paulo, né? Nós estamos
Aí por volta de 1850, um pouco mais, 1870, então começa a chegar mão de obra para as lavouras de café no interior de São Paulo. A gente pode imaginar, então aqui começa o capitalismo brasileiro? Na verdade, não, né? Olha só o arranjo que foi feito, né? O arranjo típico é o seguinte, né? O colono europeu, ele recebe uma terra, em geral já devastada, né? E com as mudas de café plantada, e ele recebe um lote de cafeeiros, então, para cuidar, né? Ele não recebe um salário por isso, quer dizer, ele até eventualmente recebe um salário para isso, né? Aí as combinações são diferentes. Ou o salário é muito baixo ou nenhum salário. O que ele recebe em troca do seu trabalho é usar aquela terra, né, que tem o café plantado, usar o espaço livre entre uma fileira de pés de café e outra, né, para plantar mantimentos. Então ele planta milho, ele planta feijão, ele planta arroz, né? Essas culturas de subsistência básica, né? Então o salário dele, né, ou é um salário que não é suficiente para a sua sobrevivência, ou complementado com o uso da terra. Então isso replica uma estratégia a qual não me referi ainda, que existia na escravidão, de liberar os negros um dia por semana, em geral no sábado, né, para cultivar a terra por conta própria, né, livremente, né? Essa estratégia não só tornava a escravidão, digamos assim, mais sutil e sofisticada, porque de alguma maneira estabelecia um vínculo, né, do escravo com um pedaço de terra, onde ele tinha sua cultura, onde eventualmente ele até criava alguns animais que eram sua propriedade privada nesse sentido, que também é uma sofisticação da escravidão brasileira, né? Na verdade, da escravidão americana. Em todos os lugares da América, onde há escravidão, você tem alguma modalidade dessa liberação do trabalho do escravo para cuidar da sua própria subsistência. Porque, na verdade, isso libera o dono da fazenda, o dono dos escravos, de sustentá-los. Então, quer dizer, uma sofisticação da escravidão. Não quer dizer com isso que a escravidão é mais suave, porque o cara pode trabalhar um dia para ele. Ele trabalha para ele para a sua própria subsistência. O curioso também é que parte do excedente dessa produção dos sábados, em geral, ela era comercializada, né? Então revertia em dinheiro para a mão do escravo. Então, de novo, você tem aquela confusão conceitual. Você tem, dentro do sistema escravagista da América do Sul, principalmente, relações capitalistas, né? Porque parte do excesso de produção do escravo era, inclusive, comercializado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa lógica típica da escravidão americana, ela é transposta com a chegada para dentro do capitalismo, com a chegada da mão de obra europeia, né? Então, quer dizer, novamente se perpetua um tipo de relação que não é típica do capitalismo. Então você vê como a fazenda ela moderniza a sua não modernidade. Ela levou para dentro das relações capitalistas, dentro da relação de venda da mão de obra assalariada, de compra da mão de obra através do salário do colono europeu, ela levou um arranjo típico da manutenção do escravo, né? E isso se perpetuou no Brasil, né? Então você tem todos os sistemas de arrendamento, de parcerias, que são uma forma de comprar trabalho sem pagamento em moeda, né? Então você perpetua, né, um tipo de relação que, se nós pensarmos em termos de capitalismo, ela é uma trava, né? Ela é uma trava dentro do capitalismo. Mas veja bem como no Brasil a fazenda é capaz de ir conciliando esses componentes contraditórios e, de alguma maneira, para a mentalidade europeia, para o uso dos conceitos europeus que, em geral, com a qual nós, em geral, lidamos, isso parece uma trava do capitalismo, como eu acabei de dizer. Mas, na verdade, é um arranjo diferente, né? Nós não podemos pensar essas relações como se o nosso destino, o destino do sistema econômico implantado no Brasil, seja necessariamente o capitalismo, né? Isso é pensar com categorias europeias, talvez não seja. Bom, se você pensa com essas categorias europeias, esse arranjo é uma trava, né, que impede a implantação plena do capitalismo no Brasil. Mas a fazenda está fazendo isso há 500 anos, né? Portanto, não me parece que se trate apenas de uma trava. Me parece que o que está sendo apontado aqui é a inoperância, né, a falta de pertinência dessas ideias para o ambiente brasileiro, né? Novamente, estou voltando ao mesmo assunto, porque esse me parece ser
uma lição, digamos assim, epistemológica, se eu posso dizer, uma lição epistemológica fundamental da jeitosa fazenda. Me parece que esse tipo de arranjo assim tem muito reflexo até hoje, né? É um discurso comum hoje de você ver de pessoal mais ruralista, assim, de falar que esses programas sociais, por exemplo, o Bolsa Família, faz o pessoal ficar preguiçoso, que antes ele ia no boteco ali e oferecia um trocadinho pro cara trabalhar na colheita, e os caras aceitavam porque não tinha outra opção, né? E o cara agora passa a recusar o salário baixíssimo ou esse tipo de trabalho que você vai ter só um espaço de terra ali para você viver da sobrevivência porque quer um pouco mais, né? E tem essa reclamação de que não é possível, tipo assim, dificulta fazer esse tipo de mecanismo aí, né? O Marcos deve saber disso, porque hoje ele é professor da Unilab em São Francisco do Conde. Eu estava no interior de Ceará, em Redenção, na época da implantação da Unilab, né, a sede da Unilab no estado do Ceará. Eu fiquei chocado com algumas cenas, né? Você presencia lá relações de trabalho semi-escravas, do tipo, né? O coronel leva os peões para fazer um trabalho na fazenda, ficam lá uma semana, ele chega e aí quando ele chega ele avalia o trabalho e paga em função da sua avaliação. Inclusive, segundo relatos, ele não gostando não paga nada. Né? Ou eu também presenciei, posso dizer isso, é um colega da universidade que fez esse tipo de pagamento. Então não estamos falando de pessoas do meio rural, estamos falando de pessoas, né, que têm uma vida, digamos, moderna, né, na capital do estado, em Fortaleza, que estudaram fora do estado, portanto têm uma experiência de vida considerável, pagaram o trabalho de uma semana com cesta básica, né? Inclusive contra o que havia sido combinado. Então você vê essas práticas no Brasil, são recorrentes, né? Estou citando exemplos em função da minha experiência de estar nesse lugar, não estou falando que isso é próprio do Ceará. A gente sabe que há relações praticamente de escravidão no Brasil, mas esses arranjos de pagamento de gêneros alimentícios ou sistema de parceria, não é? Ou seja, qualquer tipo de relação de trabalho não capitalista no meio rural brasileiro são válidos ainda hoje, né? Raramente você tem pagamento em salário, e quando o pagamento é feito em salário, um salário em geral insuficiente para a sobrevivência de uma família, né? É um salário mínimo ou menos que um salário mínimo, né? Então, esses sistemas de parceria, que são espécies de compensações pelo trabalho, compensações não monetárias para remuneração do trabalho, são constantes no meio rural brasileiro ainda hoje. Eles são válidos, né? Claro, as coisas vão se alterando, né? Parece haver uma maior pressão em alguns setores, porque você precisa de mão de obra mais qualificada, enfim, isso altera um pouco as relações, né? Mas, em geral, o que é predominante são relações de trabalho não monetárias, digamos assim, né? Não pagas com salário. Alguns teóricos, quando vão analisar o Brasil, estão usando até o conceito de autoimperialismo para falar que o Brasil é um tipo de exerce um imperialismo contra si mesmo, que é uma tamanha desigualdade que existe no Brasil. Você tem uma elite que explora o próprio país, voltada até para fora, né? Não interessada na ideia de desenvolvimento, mas na manutenção dessa mesma lógica. Uhum. Será que esse tipo de relação pode ser encontrado também na lógica da fazenda, da relação entre grande propriedade e pequena propriedade, no tipo de modernização técnica que a gente encontra nas primeiras e o tipo de empobrecimento geral das segundas, né? Sim. Olha só, não sou eu que estou dizendo isso, isso é verdadeiro, né? O pesquisador José de Souza Martins, é um pesquisador que eu cito no meu capítulo, né? Faz referência a isso, quer dizer, dos mecanismos, digamos assim, do sistema produtivo brasileiro, do sistema econômico brasileiro, é uma espécie de transferência de renda meio rural para o meio urbano, né? Então, por exemplo, ele inclusive afirma que grande parte, digamos, do bem-estar, né, das pessoas que vivem na cidade diz respeito, tem fundamento numa espécie de transferência de renda do meio rural para o meio urbano. Quer dizer, o preço dos alimentos no Brasil é relativamente barato porque se paga pouco, né, para os produtores do meio rural. Então é um problema estrutural, essa coisa do autoimperialismo, que é, na verdade, uma espécie de replicação de relações coloniais, de perseveração de relações coloniais, né?
Então, isso permanece, né? O que não é estranho, né? O que não é estranho. Se você notar bem, me lembro aqui de um filme do Glauber Rocha, eu acho que é O Leão Tem 7 Cabeças, na verdade o título é O Leão Ter 7 Cabeças, que é um filme que o Glauber filmou na África, e é muito curioso, porque isso é uma espécie de síntese do comportamento das elites dos países após o rompimento dos vínculos com a metrópole, né, dessa condição pós-colonial. As elites assumem, né, elas encarnam, de alguma maneira, os modos dos colonizadores. Então, me lembro, tem uma figura que é um negro africano, que é supostamente o presidente do país, que está com uma peruca branca, uma roupa de um nobre europeu, cetro, quer dizer, uma espécie de mimetização do comportamento do colonizador. Isso não é estranho, né? Quer dizer, na verdade, é natural que isso aconteça, até no sentido de que é natural que a gente mantenha comportamentos já adotados no passado, que a cultura é isso, né? A cultura é um sistema de preservação de comportamentos, crenças e valores, né? Então, claro, isso não significa que isso seja legítimo ou que a gente defenda essa perseveração de relações coloniais. Estou dizendo que elas são explicáveis, né? Elas se perpetuam na sociedade brasileira porque é uma sociedade colonial, de matriz colonial. Então, isso pode ser debelado com o tempo através de processos de mudança social. Mas o fato no Brasil, e eu acho que a Fazenda é um exemplo típico disso, é que as alterações são feitas, elas são feitas dentro de um esquema que permanece praticamente intocável, né? Intocado. Então, essa estratégia de modernizar a sua não modernidade, quer dizer, que nós temos no Brasil, de trazer o passado para o presente, né, e compatibilizar o passado com o presente, é uma estratégia interessante, porque é uma estratégia que contraria o que nós podemos chamar de bom senso, né? Dizer, não, o passado, se nós adentramos num período histórico, o passado tem que se tornar passado. Então, essas relações antigas, elas têm que ser debeladas. Mas, curiosamente, no Brasil, você tem uma modernização que não é plena, né? Uma modernização que traz o passado junto a si, né? Me lembro de um livro do Roger Bastide, que o título é Brasil, Terra de Contrastes, né? Em que ele faz uma afirmação interessante, diz que no Brasil, né, o deslocamento espacial, então, supostamente, se você vai de leste a oeste, por exemplo, você vai adentrando em épocas históricas diferentes, né? Você vai caminhando para o passado, digamos assim, né? Então, você não tem no Brasil, digamos assim, uma espécie de domínio de um tempo histórico, né? Você tem uma espécie de disponibilidade do passado sempre presente, né? Então, você tem relações antigas que, se a lógica da modernidade tivesse sido implementada e se tornado efetivamente hegemônica, o passado estaria soterrado, mas o nosso passado não está soterrado, né? E a Fazenda é um símbolo disso, porque ela articula o passado com o presente. Então você tem relações extremamente modernas, né? Eu já me referi a isso, uso de maquinário, biotecnologia, né? Correção da fertilidade do solo, etc., com práticas trabalhistas terríveis, né? Que são do século XIX, século XVIII, sei lá, até antes, né? Nós estamos falando aqui, e eventualmente a gente vê notícias, né, na televisão de escravidão rural no Brasil. Então, quer dizer, existe no Brasil uma espécie de vitalidade, eu chamo de vitalidade porque é de fato uma vitalidade, que a Fazenda, por exemplo, expressa essa capacidade de conciliar o moderno com o passado, né? Contra aquilo que seria de se esperar se nós tivéssemos efetivamente ingressado num tempo histórico, aquele tempo que o que vem, né, ele soterra o passado, ele de alguma maneira destrói o passado, ainda que algumas coisas sejam conservadas do ponto de vista dialético, elas são conservadas, se nós pensarmos de uma perspectiva dialética, elas são conservadas num outro patamar. No Brasil, não. Elas são conservadas tais e quais ao lado de relações modernas, né? Então você tem esse tipo de arranjo que, do ponto de vista de uma análise, ele redunda numa, digamos assim, numa teoria contraditória, né? Então, nós já falamos aqui de capitalismo escravocrata, que é uma contradição do capitalismo. Então, não existe capitalismo escravocrata, mas parece que nós no Brasil temos, né? Alguns autores falam de feudalismo com pitadas de capitalismo, mas o feudalismo não é capitalismo, né? E nós temos uma escravidão na fazenda, por exemplo, da fazenda de açúcar que eu me referi antes. Nós temos a escravidão e do lado um trabalhador assalariado, quer dizer, relações capitalistas e relações
de escravidão. Quer dizer, não há uma teoria capaz de dar conta disso tudo com as categorias que nós dispomos. Você falando da fazenda, nesse assunto que a gente está falando sobre a fazenda, sempre explicita que essas contradições, né? Que são contradições que elas persistem contraditórias. E eu acho que alguma coisa que também... Acho que eu tenho um trabalho que você está reunindo aí mais textos sobre ele, né? E dá para pensar um pouco parecido com isso, que é a questão da preguiça também, né? Que também, em algumas vezes, é até relacionada com o cara da fazenda, né? Que ao mesmo tempo ele trabalha ali, mas é uma lei do menor esforço, do cara preguiçoso que não quer avançar, né? Não quer fazer parte dessa modernidade também, né? Você acha que é por aí também, dá pra falar? Não, acho que sim. Tanto é que o próximo livro que eu estou tentando organizar chama-se A Preguiça e a Filosofia, né? Já existe um livro mais ou menos com essa temática, mas é uma temática de matriz europeia. Assim, né? A preocupação é o conceito de preguiça na civilização ocidental, portanto, você vai buscar referência da origem da tentativa de tratar da preguiça, né, no período medieval e tal. Isso não nos diz respeito diretamente. Estou tentando organizar um livro que diga respeito à preguiça brasileira, né? Claro que tem a ver, né? Eu me referi agora há pouco a essa situação da sociedade brasileira, que você não tem uma ética do trabalho, né? O trabalho é sempre entendido, em grande parte da nossa história, né, como alguma coisa negativa, que é alguma coisa cuja responsabilidade recai sobre a mão de obra escrava. Então, quer dizer, o trabalho, e o Joaquim Nabuco já tinha advertido para isso, né? Quer dizer, o trabalho do Brasil ele vai ficar com essa marca por séculos, né? Até ser resgatado, né? Porque ele, historicamente, ele foi executado por mão de obra escrava. Então, o trabalho braçal é trabalho de escravo, né? Então, não há espaço na sociedade brasileira para, digamos assim, o trabalho braçal ter um sentido cultural reconhecido, para ter um sentido positivo, né? O significado do trabalho braçal é sempre negativo. Então, claro, isso vai gerar uma estratégia digamos assim, de sobrevivência aliada a burlar as regras do trabalho, né? Então, aí você tem a preguiça, o esquema de malandragem, você tem aquilo tudo que faz parte da cultura brasileira, né? Alguns dizem que essa história é um mito, que o brasileiro trabalha não sei quantas horas, mas a questão não é a carga de trabalho, a questão é como efetivamente se trabalha. Se o trabalho tem um peso negativo na cultura brasileira, pode trabalhar 80 horas por semana. Isso não significa que é uma sociedade trabalhadora, né? Significa que é uma sociedade culturalmente avessa ao trabalho e que, se tiver uma carga horária extrema, eu estou, obviamente, dando um exemplo terrível, 80 horas por semana, mas é um ritmo de trabalho que não é verdadeiro. Quer dizer, né, as pessoas submetidas a essa contragosto ao trabalho, que não entendem no trabalho um processo de aperfeiçoamento pessoal, por exemplo, que só vem no trabalho desperdício de energia, né, e expropriação da sua mão de obra, da sua vida, portanto, não vão se dedicar ao trabalho com afinco, né? Não tem como. Mas isso faz parte, essa discussão faz parte de uma próxima conversa que nós teremos, talvez, quando lançar o livro A Preguiça e a Filosofia, que só deve ser para 2019, eu imagino. Né? Não vamos adiantar as coisas, vamos esperar, até porque, como o tema é a preguiça, nós não podemos nos precipitar. Vamos devagar. Eu lembrei nessa história, eu não sei se eu vou participar da preguiça, eu não sei se eu vou ter coragem para isso, mas tudo bem. É compreensível. Compreensível. O William James, quando ele estava no Brasil, né, na expedição uma expedição americana e para provar que Darwin estava errado, ele anota lá que o tempo que de embarcar as coisas, colocar coisas no barco, o que demoraria nos Estados Unidos 15 minutos, aqui demorava um dia inteiro. E ele vai percebendo que é uma temporalidade. E ele fica louco, tipo, o problema dele para ir embora daqui é que ele seria engolido pelo tempo. Tipo, ele seria engolido por essa temporalidade, né? Isso é curioso, né? Porque é como se fosse aqui ele percebe a diversidade de culturas, a pluralidade de culturas, mas ao mesmo tempo ele acha que seria impossível, quase impossível, fazer filosofia aqui também, né? Porque a gente está ali no meio dessa preguiça, né? Deve ser o sol, né? Como diria o Chico Buarque. Mas vamos lá.
Você fez um artigo há pouco tempo sobre o Contar do Caligares, e o Contar do Caligares, quando ele trabalha a questão do Brasil, ele, num livro lá da década de 90, Diário de um Psicanalista no Brasil, Hello Brasil, Diário de um Psicanalista no Brasil, e é um livro que ele está reeditando agora com ensaios novos, então a gente vai falar de uma versão antiga até. E o Caligares fala que o brasileiro não tem um limite externo, né? Não aceita qualquer limite externo ao indivíduo, então ele está sempre procurando gozo, não aceita nenhuma limitação temporária, né? Você critica o Caligares porque enxerga nisso uma perspectiva também europeizante, né? Diante disso também a gente precisa de outra psicologia e de outra pedagogia e de outro tudo também, então, para pensar a partir dessa perspectiva em que o que a gente chama de felicidade é outra coisa, né? Na verdade, olha só, primeiro eu queria dizer o seguinte, o Caligares, inclusive, começa esse livro, Hello Brasil, né, fazendo uma espécie de declaração de prudência, né, de que ele é um estrangeiro no Brasil, e tal. Ou seja, né, considerando o fato de que talvez ele não esteja habilitado, inteiramente habilitado para fazer uma análise, mas mesmo assim segue o livro, enfim, né, uma espécie de consideração de prudência aí no início. Mas o que é curioso é que, e de fato ele tem boa vontade, né? Você nota pela análise, não é uma análise crítica, não é daqueles europeus que vêm para o Brasil acusar as pessoas de preguiça, coisa do tipo, de serem preguiçosas, né, de incompreensão do mundo brasileiro. Pelo contrário, né? Tem efetivamente boa vontade para entender o Brasil. E é curioso, no caso do livro, porque justamente, mesmo dotado dessa boa vontade, você vê que as categorias europeias, por exemplo, aí as categorias da psicanálise, elas só têm um lugar para nós, né? Nós somos imaturos, né? Não somos plenamente europeus, porque se pensa de um ponto de vista europeu, então não temos saída aí, né? Quer dizer, é um tipo de análise que você já sabe, né, desde o início do texto, onde é que ela vai terminar? Ela vai terminar apontando para a falha que nós temos, né? Claro, essa falha digamos, é uma espécie de equação em que você coloca lá no início as categorias europeias, né, a história da Europa, no caso, a psicanálise do homem europeu, o diagnóstico do que somos e ver o que falta. E sempre vai faltar alguma coisa, porque nós não somos europeus, né? Então, quer dizer, é um tipo de análise da qual nós já devíamos estar cansados. Eu já estou cansado, né? Porque o resultado é sempre o mesmo. É um sinal negativo e aí você coloca psique, no caso da psiquiatria, quer dizer, a psique brasileira é carente de alguma coisa, né? A disposição para o trabalho, se você faz uma análise sociológica, né? Ou o sistema econômico brasileiro carece de alguma coisa. Ele é deficiente porque os parâmetros são europeus. Mas nós não somos europeus. Então, quer dizer, é sempre tentar medir uma realidade com uma régua que não é adequada a nós. Quer dizer, nós já sabemos que vai faltar alguma coisa, porque nós não produzimos a régua ainda, né, e usamos os padrões europeus para nos medir e nos avaliar. Quer dizer, é uma coisa recorrente, você pode mudar de área de conhecimento, né, e você vai encontrar sempre o mesmo tipo de raciocínio. Então, o artigo a que o Marcos se refere, depois eu vou pedir o Marcos para dizer o título, eu não me lembro, é uma crítica ao Caligares em função disso. Mesmo considerando sua boa vontade de entender o Brasil, quer dizer, é uma limitação analítica, não é uma limitação pessoal, né? Não há como escapar disso, né? Se você tem uma formação europeia padrão e você segue essa formação europeia padrão, o resultado é o mesmo. Você vai se deparar com uma falha, uma carência, né? Então, por exemplo, os meus colegas professores universitários de qualquer área do conhecimento, diante daquilo que está acontecendo no Brasil agora, uns falam abertamente em deixar o país, que estão cansados disso, que não é possível o país retroceder tanto. Quer dizer, é uma perspectiva que trabalha com a hipótese de que nós podemos, né, ser modernos amanhã, ou deveríamos estar nos modernizando. Quer dizer, o projeto sempre é o mesmo, né? E diante de qualquer, né, no sentido europeu, qualquer tropeço que aconteça, né? Eu não acho que seja um tropeço, né? Acho que o que nós estamos vivendo agora está exatamente na linha previsível daquilo que pode acontecer nesse país, em função da sua história, né? Em função desse arranjo de passado, presente e futuro, né? Por isso que se diz que o Brasil é o país do futuro, porque é uma potência, mas que não se realiza. Então, quer dizer, pessoas com formação europeia que fazem análise desse ponto de vista vão sempre chegar à mesma conclusão, né?
É claro, chega um momento de ler coisas desse tipo e você vê isso não tem sentido, né? Porque é uma carência, os diagnósticos já estão feitos há mais de 100 anos, né? Nós não somos europeus, nós não temos disciplina para o trabalho, né? Nós não conseguimos modernizar nossas instituições, né? Portanto, não conseguimos ter democracia plena. Bom, esses diagnósticos se repetem, né? Eles se repetem. A questão não é que os diagnósticos se repetem, é que eles são totalmente inoperantes, eles são inúteis. Por quê? Como eles não são diagnósticos gerados a partir de categorias pertinentes à nossa cultura, mesmo sabendo, né, mesmo indicando aquilo que está errado, nós não conseguimos consertar. Por quê? Né, a ideia do conserto e a ideia do que falta advém de um olhar europeu sobre a realidade brasileira, né? Então, ela, na verdade, ela não é pertinente para a nossa realidade. O projeto, aquilo que se propõe, e, inclusive, né, se a gente imaginar que os governos brasileiros são bem intencionados, o projeto de modernização do Brasil precisa ser revisto, porque é óbvio que há travas no processo de desenvolvimento do Brasil, de modernização. Não é porque nós somos incompetentes, não é porque existe algum grupo de políticos corruptos, ou 90% de políticos são corruptos. Por que a política é corrupta? Não é porque o sistema político não consegue ser limpo como na Europa, ou não consegue ser plenamente democrático como na Europa. É porque aqui há valores culturais em jogo no ambiente político, como em todo lugar. E nós não temos o sistema de valores europeus. Então você jamais, se perseverar em esse conjunto de valores, você jamais vai ter democracia plena no Brasil, né? Ou você pode fazer duas coisas, né? Você pode forçar esses valores a serem alterados, e todas as ditaduras na história do Brasil, de uma maneira ou outra, tentaram conduzir o Brasil, né, através da força para uma condição diferente, uma condição cultural diferente, e todas elas até agora fracassaram, porque o Brasil retorna ao leito normal. Então há um exercício da força, uma tentativa de modernizar o Brasil de cima para baixo, e vários intelectuais defendem essa hipótese abertamente. O Brasil é um país que tende à anarquia, então precisa de força para ser controlado. Né? Os intelectuais, há projetos nesse sentido, de que realmente o Brasil começa a sair do controle, talvez seja essa a percepção que muitos de nós temos nesse momento que está acontecendo, e, portanto, há sempre essa conversa, que é uma conversa, inclusive, latino-americana, né, de descrédito da democracia. Né? Por quê? Porque o conjunto de valores não é compatível com o sistema político, né, com o estilo de, mais do que o sistema político, com o estilo de vida plenamente democrático. Então, ou a gente acaba, se mantivermos o projeto europeu, né, de nos tornarmos modernos, inevitavelmente a ditadura vai voltar à pauta. Não sei se vai voltar a ser efetiva, mas voltar à pauta com certeza, né, porque a sociedade brasileira resiste a isso. Né? Bom, me parece mais razoável, olhando para a história do Brasil, começar a lidar com projetos que são pertinentes à realidade que nós estamos. Não vou chamar de projeto de modernização, porque talvez a modernização não faça sentido. Né? Mas se a gente comece a trabalhar com aquilo que dentro do horizonte cultural é possível, e não com um projeto que tudo indica, neste momento, nessas condições, é impossível, ou está fora do alcance. Porque senão você faz uma força tremenda, você termina usando violência, né, para pacificar uma sociedade que não é pacífica, né? Para democratizar uma sociedade que não é democrática, né? No conjunto de seus valores não é pacífica, não é democrática, né? Não é cristã, né? A gente se diz cristão, não somos cristãos, né? Isso é outro assunto também. Mas, enfim, eu acho que a leitura do Caligares é, digamos assim, o limite daquilo que um europeu bem intencionado pode fazer do Brasil. Só que ela não serve para nada, né? Ela termina, né, sendo o que ela é no início, quer dizer, uma psicanálise europeia olhando para o Brasil. Então nós somos o quê? Infantis, nós não reprimimos os nossos desejos, queremos manter a infância. Quer dizer, isso tudo que nós já sabemos que é um olhar europeu. É psicanálise, já sei onde vai dar, né? É economia, já sei onde vai dar. Porque o olhar europeu é isso, ele bota a equação, né, a fórmula principal, né, você pode chamar de premissa maior, a premissa menor é o nosso diagnóstico feito a partir dessas categorias, e veja o que falta. Como nós não somos europeus, faltará sempre alguma coisa. Então, quer dizer, é uma espécie de se você olhar a estrutura do raciocínio, é uma espécie de masturbação intelectual que não leva a lugar nenhum, porque não nos fornece absolutamente nada. Só diz, vocês são infantis, vocês são incapazes,
e não nos fornece nenhum tipo de elemento concreto para lidar com a realidade, né? O que fazemos com infantis, né? Arrumamos um pai que usa a violência e a força, né? O que fazemos com pessoas que não são civilizadas? Os processos, vamos replicar um processo colonial, e aí voltamos à ideia do autoimperialismo a que o Marx se referiu agora há pouco. Quer dizer, isso está no horizonte, esse autoimperialismo, o exercício da força, a ditadura, o controle que os outros fazem sobre nós, porque o projeto só pode ser executado por meio da força, né? Porque ele é contrário ao sistema de valores, ele não tem relações orgânicas com o país, então ele só pode ser imposto pela força, né? Pela força econômica, pela força bruta, mas pela força, não pelo convencimento, não porque ele emerge organicamente das comunidades, né? Você no Brasil tem sempre esses estratos de sobreposição, né? Quer dizer, os projetos se sobrepõem a uma sociedade que nunca solicitou por esses projetos, que as suas demandas, inclusive, são outras, né? Não há nunca relações orgânicas, né? A macroestrutura jamais representa a microestrutura. Mas a questão não voltando à questão do Caligari, a questão não é que o livro, né? O problema não é o livro, o problema é a repetição. Esse tipo de raciocínio, ele leva sempre para o mesmo lugar. Então não acrescenta muita coisa, né? É um tipo de diagnóstico, de constatação que a gente já sabe onde termina, né? Termina indicando nossa infantilidade. No caso da psicanálise, nossa infantilidade, nossa incapacidade de largar a teta da mãe, né, e adentrar no mundo paterno, né? Psicanálise de país subdesenvolvido sempre dará esse resultado. Só para aproveitar o Rony como profeta, né? Ele diz que porque ele diz que a universidade vai acabar, né, segundo a sua profecia. Então, por que a universidade vai acabar? E você está dizendo isso minha profecia de longo prazo, né? Tudo vai acabar, então eu tô certo. Isso é verdade. Mas aí vamos para o curto prazo. Quem acaba primeiro, do sul da Bahia ou do Inlab? Eu não sei, vai depender da nossa habilidade daí, a minha é a sua. Se depender dela, das nossas respectivas habilidades, eu não sei qual termina. Perto. Não, perto. O Marcos hoje está se esmerando em mudar de assunto, né? Com relação à universidade, que é um outro assunto, né? Na verdade, é um texto um artigo sobre a universidade e a democracia, alguma coisa assim. Também não me lembro o título, né? Em que eu analiso, né, algumas questões ligadas à universidade, fundamentalmente porque eu trabalho em uma universidade, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem essa preocupação de, né, ampliar a sua inserção social, de ser uma universidade significativa para a comunidade da região, e você vê as limitações que isso tem, né? As limitações institucionais. Então você começa a lidar com isso e você começa a se dar conta que não se trata de uma limitação das pessoas, de que a universidade não chega à comunidade, ou de incapacidade do diálogo, ou porque ela é uma instituição fechada. Não, na verdade, você começa a se deparar com elementos que são estruturais, e estruturais estou me referindo à instituição universidade, né? Então, a discussão que eu proponho nesse artigo é que me parece que a universidade, não, em função da sua origem, né, e da sua estrutura, talvez seja um pouco semelhante à análise que eu tenho feito no Brasil, quer dizer, é uma espécie de incompatibilidade entre aquilo que se deseja e aquilo que nós efetivamente, em função da nossa estrutura, de uma certa configuração momentânea, né, seja da universidade, seja do Brasil, aquilo que nós não podemos atingir. Me parece que a universidade não pode se tornar plenamente democrática, né? Digamos assim, o florescimento pleno da democracia na universidade é a sua morte, né? Por quê? Veja só, o que nós tentamos fazer aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia? Nós tentamos valorizar formas distintas de conhecimento, que não o conhecimento acadêmico, que não o conhecimento tradicional, né? Tradicional do Ocidente, né? A ciência, portanto, o conhecimento que nós produzimos em comunidades científicas, né? O conhecimento que tem mecanismos públicos de controle no seu processo de produção. Nós tentamos valorizar outras formas de conhecimento, né? O conhecimento tradicional das comunidades locais, por exemplo. O que nós fazemos? Nós trazemos para dentro da universidade pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Então, uma pessoa que produz cerâmica, uma pessoa que fabrica barcos para dar aula para os estudantes, né? Mas o curioso é que isso espelha um pouco a nossa própria limitação. Por quê? A nossa, digamos assim, limitação democrática. Por quê? A questão é por que essas pessoas têm que vir para a universidade para ter esse tipo de conhecimento reconhecido,
né? Quer dizer, nós, portanto, nos entendemos como as instâncias que legitimam outras formas de conhecimento. Quer dizer, isso espelha, isso representa, isso torna evidente as nossas limitações democráticas. Quer dizer, os outros só têm valor na medida em que se apresentam neste ambiente, né? Então, quer dizer, é uma limitação óbvia, né? Ou seja, tudo que tem valor deve se apresentar na universidade. A universidade é a instância do valor, é ela que concede a legitimidade para outras formas de conhecimento. Quer dizer, é uma limitação no seu procedimento democrático. Se ela tem um procedimento plenamente democrático, isso é desnecessário. Quer dizer, trazer as pessoas para dentro da universidade é desnecessário, porque não é ela que tem que reconhecer, é a sociedade que tem que reconhecer, né? Então, a universidade não é o parâmetro democrático, ela não é a instância de, digamos assim, valoração igualitária das manifestações epistemológicas de uma comunidade. Ela não tem esse poder, né? Quando ela faz isso, quando ela se julga, então, democratizadora dos meios, né, dos processos de conhecimento, do conhecimento tradicional, ela se coloca num lugar acima dessas produções. Portanto, ela se coloca numa posição antidemocrática, né? Quer dizer, a atitude de ser democrática anula o intento democrático, né? Então, uma universidade plenamente democrática tem que deixar de ser universidade, né? Porque ela é uma instância que, de uma maneira ou de outra, ela se coloca numa posição privilegiada com relação ao conhecimento, desde que ela nasceu, né? Se nós trabalharmos com a hipótese de um nivelamento epistemológico completo, de uma plena democracia epistemológica, a universidade não tem sentido. Por quê? O conhecimento que ela produz, o conhecimento que nós adquirimos dentro dela, é igual a qualquer outra forma de conhecimento. É igual ao conhecimento que eu tenho conversando com uma pessoa que produz cerâmica, é igual ao conhecimento que eu adquiro na conversa com os meus amigos, né, numa feira. Isso demonstra, não é, que a universidade ela é incompatível com um regime plenamente, um estilo de vida, né, estilo de vida plenamente democrático, que ela deixa de ser útil, ela não tem papel numa sociedade que reconhece formas de conhecimento o mesmo valor, né? A universidade tem sentido enquanto há uma forma de elitismo epistemológico. De alguma maneira, aquilo que se produz no seu interior é entendido como dotado de um valor especial, né? Inclusive, no mundo democrático, não há sentido das pessoas se deslocarem até a universidade. O que elas vão aprender lá que elas não poderiam aprender em outro lugar? Quer dizer, aquele conhecimento lá, embora possa ser específico, não representa um valor superior. Portanto, não há motivo para a universidade existir num ambiente plenamente democrático, né? Bom, mas a minha profecia vai se cumprir com toda certeza. A universidade vai deixar de existir. Mas a minha profecia é um pouco mais sóbria, né? Não é tão genérica assim, porque diz que a universidade não pode sobreviver num regime de vida plenamente democrático, né? Não sei se nós teremos esse tipo de regime de vida plenamente democrático, mas à medida que a democracia se intensifica, né, a tendência é que a universidade perca parte da sua autoridade. Isso acontece em vários países, nas democracias ocidentais mais avançadas, há uma reclamação de perda da importância da universidade, né? Os acadêmicos percebem isso, né? Eu me lembro, né, de um texto, eu não me lembro do autor agora, mas o título do livro é mais ou menos assim: como uma grande universidade perdeu a sua alma. Tem uma expressão, que não seja no título, no livro tem essa expressão, né, do propósito do livro, é descrever a perda da alma de uma importante universidade americana, acho que é Harvard, né? Então, e essa preocupação, essa percepção de que a universidade perde importância numa cultura plenamente democrática é verdadeira, né? Porque ela é incompatível com o mundo democrático. Então, a minha profecia é um pouco mais modesta, mas de qualquer maneira é uma profecia da morte da universidade. E agora que a Cátia Abreu se filiou ao PDT, o Brasil já está explicado? Não, o Brasil jamais será explicado, principalmente com categorias europeias. Pois é. A questão, isso é muito interessante. A gente dizia isso, né? Quer dizer, o Brasil é um país que não dá para ser resumido, né? Todo mundo fica pasmo, né, diante do Brasil, principalmente estrangeiros que tentam analisar o Brasil ficam pasmo, porque na verdade as explicações são todas incompletas, né? Mas são incompletas porque nós estamos usando talvez categorias que são inadequadas, né? Por quê? Nós não podemos falar em capitalismo, acabamos de discutir isso agora, não podemos falar em capitalismo do Brasil, não podemos dizer também falar só de escravagismo, mesmo no período colonial, porque já existiam relações capitalistas ali. Quer dizer, não falamos em feudalismo no Brasil, embora tenha traços de feudalismo, né? Enfim,
você pode fazer descrições do Brasil e todas elas, em geral, são incompletas, né? Quer dizer, a Cátia Abreu só piorou as coisas agora. Para alguém que quer explicar o Brasil, quer dizer, essa mudança de opinião, essa mudança de partido político, essa mobilidade permanente das coisas, quer dizer, é um mundo que está em pleno movimento todo o tempo, né? Não há estrutura sólida, né? Tem uma frase muito interessante que diz que no Brasil, tudo é possível, mas nada funciona, né? Quer dizer, claro, como as coisas não são sedimentadas, né? Tudo é possível. É um país aberto a qualquer coisa. Mas justamente por isso nada funciona, porque o funcionamento, a eficácia, né, exige relações de consequência bem estruturadas, né? Você cria uma instituição para resolver um problema e o seu objetivo não se desvirtua ao longo do tempo. Então ela termina resolvendo o problema. Ela é dedicada àquela intencionalidade. Quer dizer, uma questão de funcionalidade, né, de ajuste entre meios e fins. Nada funciona no Brasil por isso, né, porque está tudo em movimento. Então, a finalidade original para a qual a instituição foi criada, com o tempo ela se transforma em outra e, portanto, aquele problema que foi detectado originalmente, que justificava a criação da instituição, começa a existir de um lado e a instituição vai para outro, né? Ela vai cuidar de outra coisa. Então, quer dizer, essa mutabilidade permanente, né? Parece reunião em universidade, né? Aquelas reuniões de que a todo tempo a gente tenta recriar o mundo, né? Começamos de novo uma nova universidade a cada reunião. É essa sensação que se tem, né? O Brasil é um país assim, né? Que as coisas não se consolidam. Então tudo é possível, mas nada funciona. A Cátia Abreu é só mais um capítulo, né, de um país em que tudo é possível, né? É verdade, quase nada nos surpreende mais no Brasil, né? Quase nada. Dificilmente a gente diz, nossa, mas isso realmente me espanta, eu não esperava por isso, né? Dentro daquilo que tem acontecido no Brasil, né, várias coisas que seriam impossíveis em outros lugares são possíveis aqui, né? Nós temos um ex-presidente que pode ser preso, pode ser liberado porque tem um habeas corpus em julgamento que foi adiado agora. Quer dizer, tudo pode acontecer, né? Temos um presidente governando, pode terminar o mandato, pode não terminar, pode ser preso logo que terminar o mandato, porque as investigações correm, ele pode ser responsabilizado durante o mandato, mas pode ser responsabilizado depois. Quer dizer, pode haver um golpe de Estado? Pode, claro que pode, né? As Forças Armadas aparentemente não querem, mas se a situação se tornar mais aguda, a situação política se tornar mais aguda, pode, né? Pode haver uma revolta popular? Pode também. O que não pode acontecer nesse momento no Brasil? Eu não aposto em nada, né? Acho que tudo é possível. A culpa não é da Cátia Abreu, entendeu? A Cátia Abreu mudou de partido, como vários políticos no Brasil mudam, né? Porque eles não têm compromisso ideológico com nada, então, né? E nem sei se deveriam ter, né? Beleza. Bom, acho que a gente já fez um panorama aqui legal desse pensamento sobre a Fazenda, né? Que a gente se propôs a fazer. E acho que a gente já pode ir para as indicações, então. Rony, você trouxe alguma coisa para indicar aqui para os nossos ouvintes? Olha, eu fiz referência ao José de Souza Martins. Eu acho que é um sociólogo interessante para a gente pensar o Brasil, né? Acho que ele ainda lida com as categorias tradicionais, mas apontando claramente um diagnóstico, por exemplo, de que, por exemplo, o capitalismo brasileiro não é capitalismo, né? Então, dessa perseveração, dessa perseverança desses elementos antigos, né? Por exemplo, eu recomendaria que o leitor procurasse inteirar um livro dele chamado Capitalismo e Tradicionalismo, que eu acho que é fantástico do ponto de vista de oferecer uma abordagem nesse sentido, né? Mostrar como a modernização, os processos de modernização no Brasil não se completam, né? E ver a lógica dessas resistências, porque há uma resistência na modernização. Acho que nesse sentido é um sociólogo que eu recomendaria a leitura da obra dele. Um outro livro, mas eu acho que mais diretamente Capitalismo e Tradicionalismo, mas também O Cativeiro da Terra, né? Livros que eu inclusive cito no capítulo do livro, né? A Jeitosa Fazenda, o livro sobre a Fazenda e a filosofia. Marcos, você trouxe alguma indicação? Eu vou ter que indicar um artigo chamado Universidade contra a Democracia, outro Caminho para a América Latina, do Rony Silveira, e o livro A Fazenda e a Filosofia, organizado pelo Rony Silveira. Então essas indicações, além do livro Hello Brasil, do Contardo Caligares, que a gente falou que tem uma nova edição. Eu acho que é interessante procurar essa nova edição, porque tem textos
mais recentes do Contário Caligari sobre o Brasil. E para quem quiser procurar mais sobre essa linha de psicanálise da cultura brasileira, talvez fosse interessante ir atrás dos textos do Jandir Freire Costa, A Ética e o Espelho da Cultura, do Jandir Freire Costa, e um outro livro chamado acho que Razões Privadas, Emoções Públicas, em que ele tenta, de certa forma, dialogar com o pragmatismo e a cultura brasileira, né? Então são essas indicações de hoje. Bom, a gente já está chegando no final do programa. Queria agradecer muito a presença aqui do Rony, que, como sempre, dá uma aula aqui sobre cultura brasileira, né? E abrir aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, aí, divulgar qualquer coisa que você quiser divulgar. O espaço é seu aí, fica à vontade. Tá. Não, eu vou aproveitar, eu queria chamar a atenção, então, para o livro, né? Nós estamos lançando o livro está lançado, está disponível no site da Editora FI. Acho que é uma maneira interessante também de divulgar o trabalho, porque o livro fica disponível para download gratuito, o PDF, é acesso livre, e quem quiser adquirir o exemplar, aí faz a solicitação no site da editora. Chamar a atenção também para o fato de que, na verdade, agora com a FI, a gente conseguiu sedimentar uma coleção, né? Existe uma coleção na editora chamada Filosofia Brasileira, uma série chamada Filosofia Brasileira. Nós estamos, então, tentando consolidar esse tipo de trabalho no Brasil. Pela série, nós já lançamos, então, A Fazenda, a telenovela Brasileira e a Filosofia, a Religiosidade Brasileira e a Filosofia e o Carnaval e a Filosofia. Há outros livros com temáticas semelhantes, o futebol, né, o samba, por outras editoras, né? Na época nós não tínhamos conseguido ainda um acordo com uma mesma editora para sedimentar um processo assim, de longo prazo. Esse material da FI, esses que eu me referi agora, né, estão disponíveis para download, é gratuito. E eu também convido pessoas que tenham livros para publicar na série, que possam, então, ser pertinentes à série Filosofia Brasileira. É só entrar lá na FI, tem meu contato, né? Entre em contato comigo, a gente faz uma avaliação do material e combinamos uma publicação com a FI, obviamente, se for pertinente à temática, né, da série Filosofia Brasileira. Agradeço, né, ao Murilo e ao Marcos, e fico disponível aí para, quem sabe, daqui a um ano lançamos o Preguiça e a Filosofia, né? Aí podemos fazer um programa um pouco mais demorado, como o tema demanda, né? Demorado não, lento, né? Mais preguiçoso o programa, né? Pode Acho que um ano é muito pouco tempo para fazer esse livro, vai demorar um pouco mais, mas tudo bem, vamos ver. Mas a chamada do livro está aberta desde o final do ano passado, já. Os originais são para entregar em agosto, até aproveito para divulgar, né? Enfim, e também eu não trabalho com convites, tá? Essas coletâneas, elas são organizadas de acordo com o material que me chega às mãos, né? A gente divulga pela internet, listas de discussão, né? Todas as pessoas são convidadas e ninguém é convidado, porque nós não temos compromisso de publicar. Então a gente faz uma avaliação, né? Se tiver uma questão filosófica ligada à preguiça brasileira, obviamente, né? Não nos interessa textos de história da preguiça europeia ou coisa assim, mas alguma coisa ligada à cultura brasileira e à preguiça, e com questões filosóficas envolvidas, é só fazer contato, né? Estamos disponíveis aí para analisar o material. Bom, muito obrigado de novo aí, Rony. Foi muito bom conversar com você aqui, como sempre, né? Foi sempre um prazer receber você aqui no nosso programa. Valeu aí, até a próxima aí. Obrigado. Então tá, um abraço. A Máquina Extraviada, José J. Veiga. Você sempre me pergunta pelas novidades daqui desse sertão, e finalmente eu posso lhe contar uma importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente que está entusiasmando todo o mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas, quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis, é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela, a não ser os políticos. A máquina chegou uma tarde, quando as famílias estavam jantando ou acabando de jantar, e foi descarregada na frente da prefeitura. Com os gritos dos choferes e seus ajudantes, a máquina veio em 2 ou 3 caminhões. Muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver que algazarra era aquela. Como geralmente acontece nessas ocasiões,
Os homens estavam mal-humorados e não quiseram dar explicações. Esbarravam propositalmente nos curiosos, pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa. Jogavam pontas de corda suja de graxa por cima deles. Quem não quisesse se sujar ou se machucar, que saísse do caminho. Descarregadas as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados e os homens entraram num botequim do largo para comer e beber. Muita gente se amontoou na porta, mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos, porque um deles, percebendo essa intenção nos curiosos, de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na direção da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles, e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando os procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina ficou ao relento, sem que ninguém soubesse quem a encomendou, nem para quem servia. E claro, que cada qual dava o seu palpite, e cada palpite era tão bom quanto o outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar a novidade, sem pedir licença a ninguém e a quem iam pedir. Retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina acima. Até hoje ainda sobe. Brincam de esconder entre os cilindros e colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para soltá-las. Não adiantam ralhos, castigos, pancadas. As crianças simplesmente se apaixonaram pela tal da máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina. E de cada vez há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas de igreja, que passam de madrugada e de noitinha, tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta. Só faltam se benzer. Os homens abrutalhados, como aquele Clodoaldo, seu conhecido, que se exibe derrubando o boi pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força ou larga um pontapé numa das colunas, vê-se logo que são bravatas, feitas por honra da firma, para manter a fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele e diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. Mesmo assim, não quis lavar as mãos e, de certa forma, encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina. Devemos reconhecer, aliás, todos reconhecem, que esse funcionário tem dado uma boa conta do recado. A qualquer hora do dia e às vezes também de noite, podemos vê-lo trepando lá por cima, espanando cada vão, cada engrenagem, desaparecendo aqui para reaparecer ali, assoviando ou cantando, ativo e inalcançável. 2 vezes por semana ele aplica caol nas paredes de metal dourado, esfrega, sua, descansa, esfrega de novo, e a máquina fica faiscando como joia. Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no largo que se um dia ela desabasse, ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la, provando com documentos que tinha direito, eu nem sei o que aconteceria, nem quero pensar. Ela é nosso orgulho, e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve. Mas isso já não tem maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades, do estado e de fora, que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negociam, abrem o jogo. Por quanto cederíamos à máquina? Felizmente, o prefeito é de confiança e é esperto, não cai em conversa macia. Em todas as datas cívicas, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol? Mas hoje tudo se passa ao pé da máquina.
Em tempos de eleição, todos os candidatos querem fazer seus comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem que sobrar. Nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Felizmente, a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos, e espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário. Mas você sabe como ele é ranzinza, e hoje mais ainda, com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela, e ai dele. Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando. E é um direito que ele tem. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Até agora, o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um caixeiro da loja do velho Adudes, aquele velhinho espigado que passa brilhantina no bigode, se lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina. Isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo em uma serenata e, em vez de ir para casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como. Ele subiu a plataforma mais alta. De madrugada, rolou de lá. Caiu em cima de uma engrenagem e, com o peso, acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade. Correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes e alabancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também dessa vez a máquina nada sofreu. Felizmente. Sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe por aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento. Você já viu o homem mais azedo? Dizem que a máquina já tem feito até milagre. Mas isso aqui pra nós eu acho que é exagero de gente supersticiosa. E prefiro não ficar falando no assunto. E creio que também a grande maioria dos munícipes, não espero dela nada em particular. Para mim basta que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que quando menos esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, desses despachados que entendem de tudo. Olha a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela. E para mostrar que é habilidoso, eles são sempre muito habilidosos, peça na garagem um jogo de ferramentas. E sem ligar a nossos protestos, se meta por baixo da máquina e desande a apertar, martelar, engatar. E a máquina comece a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina.